Bom dia, irmãos. Trago a saudação da nossa pequena igreja em Maricá. Se os irmãos souberem de algum cristão calvinista desgarrado lá por aquela região, podem recomendar a nossa igreja. Depois podem me procurar ao final do culto, nós podemos conversar. Nós começamos lá em 1997 como ponto de pregação da Igreja Presbiteriana de Maricá, que na realidade fica distante do centro de Maricá, fica na rodovia que liga Niterói a Maricá, e por vários motivos nós acabamos nos separando e continuando com um trabalho independente. Estamos já no final do término da construção do nosso templo, no centro da cidade, e se Deus quiser, em abril nós estaremos mudando para o nosso novo local de reunião. Eu gostaria de abrir então, irmãos, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler os versos 11 até as primeiras palavras do verso 16. A minha versão é um pouco diferente da versão dos irmãos. Nós usamos lá na nossa igreja a Almeida Revista e Corrigida Fiel, do texto Receptus, e então existem algumas diferenças, mas eu creio que, de modo geral, os irmãos vão poder acompanhar com tranquilidade. Diz assim o texto bíblico: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esse verso 15 está um pouco diferente na Bíblia de vocês. O sujeito oculto na Almeida atualizada está claro aqui na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim o verso 15: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Eu vou terminar aqui a leitura. E que, conforme a oração feita pelo pastor Alex, o Espírito Santo possa glorificar o nome de Cristo e nos habilitar a andar nesse mundo de modo sensato, justo e piedoso. Irmãos, quando nós lemos as epístolas de Paulo, nós vamos reparar, nós sabemos que sempre após a saudação, o apóstolo Paulo escreve algumas palavras de louvor, de elogio, palavras de ações de graças. Mas aqui, na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, essas palavras elogiosas não somente deixaram de ser escritas, mas foram substituídas por outras palavras tão duras que não se encontram em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo. Na verdade, essa epístola de Paulo é a única epístola em que nós não encontramos nenhuma palavra de elogio às igrejas. Paulo é abrupto aqui, ele se esquece, vamos por assim dizer, entre aspas, de algumas normas básicas comezinhas de, talvez, de boa educação ao escrever uma epístola. E por que isso? Porque a questão que o apóstolo Paulo está tratando aqui é uma questão muito séria. Não se trata aqui de um debate teológico sem consequências. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui é algo que coloca em jogo a própria essência do Evangelho de Cristo. Paulo vai falar aqui sobre alguma coisa que tem implicações eternas. Salvação ou perdição são as consequências de aceitarmos ou rejeitarmos o que ele escreve aqui. E Paulo inicia manifestando de um modo muito abrupto, não é?
o espanto que ele estava sentindo pela rapidez com que as igrejas da Galácia estavam se afastando do Evangelho de Cristo. Repare aí o verso 6. Na minha versão está escrito: maravilho-me de que tão depressa passasseis. Na versão Almeida atualizada, esse gerúndio está escrito corretamente. Admiram-me que vocês estejam passando, se afastando do Evangelho de Cristo. Ou seja, no momento em que o apóstolo Paulo estava escrevendo essa epístola, o processo de apostasia estava ocorrendo paulatinamente. E o verbo traduzido por passar aqui indica um processo de troca. Os gálatas estavam trocando uma coisa por outra coisa, e isso muito rapidamente. Mas a questão fundamental aqui é que os gálatas ainda não haviam, digamos assim, dado o último passo, ou o passo definitivo e decisivo. E para impedir que os gálatas caíssem e se desviassem totalmente na apostasia, é que o apóstolo Paulo está escrevendo. E ele percebe muito claramente o perigo que os gálatas estavam passando. Eles estavam abandonando, irmãos, não a Paulo, eles estavam abandonando não a um partido humano, não uma causa humana, não uma doutrina humana. Eles estavam passando da graça de Cristo para outro evangelho. Mas veja aí no verso 6, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão trocando a graça de Cristo, ou melhor, vocês estão trocando aquele que vos chamou. E aqui é uma palavra muito importante nas nossas doutrinas, entendedores entenderão, né? A graça de Cristo por um evangelho diferente. Mas parece que o apóstolo Paulo para um pouquinho e se pergunta: eu chamei isso de evangelho? Não. Eu não posso, na verdade, dar esse nome, porque ele não é um outro evangelho, porque só há um evangelho. Eu chamei isso de evangelho? Não. Na verdade, tal doutrina não tem o direito de ter esse nome. E no verso 8, ele apresenta aqui uma suposição horrorosa, uma suposição quase inconcebível, mas maravilha das maravilhas, mais espanto dos espantos, mais horror dos horrores. Se eu mesmo, ou um anjo do céu, anunciar um outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, maldito seja. Maldito seja. Paulo, é isso mesmo que você está querendo dizer? Será que você não se deixou levar pela emoção e usou uma palavra dura demais? Anátema, maldito. Você não quer se retratar, Paulo? Não gostaria de abrandar o que você acabou de escrever? E Paulo responde: não, eu não quero. Para que não haja dúvidas, eu vou repetir, verso 9, assim como vô-lo já dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos, é preciso que a gente preste muita atenção aqui. O apóstolo Paulo não está dirigindo essas palavras a homens que estavam pregando budismo, confucionismo, doutrinas orientais, pagãs. Não. O apóstolo Paulo estava pronunciando aqui o seu anátema, a sua maldição a homens que se diziam pregadores do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos entender agora
os versos que eu acabei de ler, os versos 11 a 16, dentro desse pano de fundo, dentro desse contexto, em conexão com essa maldição que o apóstolo Paulo lança contra quem prega um evangelho diferente. E o apóstolo Paulo, ele diz, logo no verso 11, que o evangelho que ele está pregando, que ele prega, não tem nada de humano, quer seja na sua origem, quer seja no seu conteúdo. Ele o recebeu pela revelação de Jesus Cristo, verso 12. E agora, irmãos, entendam uma coisa aqui muito importante. Nos versos 13 a 16, o que ele faz é revelar as bases do Evangelho, ou a essência do Evangelho, ou o fundamento do Evangelho, utilizando como ilustração a sua experiência de conversão. E a conclusão a que ele quer nos levar é a seguinte: não há nada em Paulo que o levasse, não havia nada que o levasse a se tornar um cristão. As experiências anteriores de vida do apóstolo Paulo não poderiam de modo algum conduzi-lo à fé. Pelo contrário. Reparem no verso 13. O verso 13 está dizendo, o apóstolo Paulo nos afirma, que ele não se tornou cristão porque ele foi, de alguma forma, atraído pela doutrina cristã. Pelo contrário. Para Paulo, a doutrina cristã era algo pernicioso, era uma heresia blasfema que precisava ser extirpada da face da terra. Ele, com todas as suas forças, combatia os cristãos. Para ele, os cristãos eram pessoas blasfemas que precisavam ser exterminados. Ele não via o cristianismo com nenhuma simpatia. Pelo contrário, os irmãos sabem que Paulo era um líder de uma grande perseguição contra a igreja. Ele tinha esse propósito em vista, em mente. Eu quero exterminar com essa doutrina, eu quero acabar com os seguidores de Cristo. Não. Paulo não se tornou cristão porque, de alguma forma, ele estava sendo atraído por uma suposta beleza que ele via no cristianismo. Não havia no cristianismo nada, absolutamente nada, que o atraísse. Reparem o verso 14. No verso 14, o apóstolo Paulo está nos dizendo o seguinte: eu não me voltei para o cristianismo porque, de alguma forma, eu fracassei como judeu. Também é o contrário. Paulo era um judeu muito devoto, ele era muito zeloso, ele era um judeu rígido, um líder precoce, novo na comunidade judaica, mas um líder reconhecido. Ele tinha sucesso naquilo que ele fazia. Ele estava perfeitamente bem, se sentindo perfeitamente adequado no contexto judaico. Ele era um homem admirado, um homem de sucesso no judaísmo. Então, reparem, tanto no verso 13 quanto no verso 14, o apóstolo Paulo está dizendo: não havia nada, absolutamente nada em mim que me fizesse tornar cristão. A vida pregressa do apóstolo Paulo, irmãos, não pode explicar a sua conversão à fé cristã. Não existe explicação humana para a conversão do apóstolo Paulo e, eu acrescento, não existe explicação humana para a conversão de nenhum verdadeiro cristão. E os versos 13 e 14 são o caminho que pavimenta a explicação dos versos 15 e 16. A explicação para a conversão do apóstolo Paulo não se encontra nele mesmo, mas em Deus. Na minha versão, diz assim:
verso 15. Eu sei que começa diferente dos irmãos, mas os irmãos podem verificar isso. Mas quando aprouve a Deus. Quando aprouve a Deus. O que significa isso? Mas quando Deus ouve por bem, mas quando Deus decidiu. Decidiu o quê? Reparem que há aqui, pelo menos na minha versão, um grande aposto, uma grande explicação. Mas quando aprouve a Deus, aí poderíamos abrir um parênteses aqui, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, o início do verso 16. Então, Paulo está dizendo assim, mas quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Os irmãos reparem aqui que nós estamos nos deparando com duas vontades. Primeiro, a vontade do apóstolo Paulo. Qual era a vontade do apóstolo Paulo? O cristianismo é algo horroroso e blasfemo. Eu vou acabar com essa doutrina. Eu vou exterminar os cristãos da face da terra. Eu quero agora uma carta de autorização para ir a Damasco e lá eu vou acabar com aqueles cristãos de Damasco. A vontade do apóstolo Paulo. Ele foi com esse intuito. Mas nós temos uma outra vontade, a vontade de Deus. E a vontade de Deus está dizendo, Paulo, eu quero você para mim. Paulo, eu o separei, eu o pus à parte. E agora chegou o momento que eu determinei para chamá-lo para mim. Eu quero me deter aqui nessa primeira afirmação do verso 15. Deus que me separou antes de eu nascer. Deus me separou antes de que eu nascesse. Existe alguma dificuldade de entendermos essa afirmação? Não. Ela é uma afirmação muito clara. A dificuldade aqui está em aceitar aquilo que é óbvio na Escritura. A dificuldade, irmãos, provém de um coração nosso, que é um coração obstinado, é um coração rebelde, que se recusa a aceitar que nós não somos senhores do nosso próprio destino. A decisão é tirada das nossas mãos. Você não é soberano, Deus é soberano. E para que não tenhamos aqui muita dúvida, eu gostaria de citar outros versículos, para que os irmãos não pensem, alguns talvez, que o que se encontra em meio versículo aqui, verso 16, que eu acabei de citar, é só aqui que se encontra. Eu vou dar a palavra a Paulo, quando ele escreve a Timóteo, sua segunda epístola, capítulo 1, os versos 8 e 9, quando ele escreve sobre o Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou, mais uma vez a palavra, muito importante, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas, e ele acrescenta, no verso 9, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Sua própria determinação e graça. Sabe o que é isso? Isso é o aprouve de Gálatas 1,15. Você abrir em Efésios 1, verso 11, Paulo escreve assim: nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Isto é, conforme lhe apraz, quando lhe aprouver. E Jesus já havia dito, em João, capítulo 5, verso 21,
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A quem quer. E eu não vou me alongar mais aqui, vou citar somente esses. E eu lembro aqui de Charles Spurgeon, uma vez pregando algo parecido com o que eu estou pregando aos irmãos nessa manhã, uma senhora, após o culto, se virou para ele e disse assim: Spurgeon, eu li a Bíblia mais de 30 vezes e nunca vi essa doutrina que você prega. E Spurgeon respondeu a ela: talvez porque a senhora tenha lido a Bíblia como alguém que senta num cavalo e sai galopando em disparada, sem meditar e sem se deter em certos versículos. Então, eu creio que nós podemos responder agora essa pergunta. Paulo, por que você se tornou cristão? Talvez você, por que você se tornou cristão? Qual é a resposta? Verso 15. Quando aprouve a mim há 30 anos atrás eu me decidi por Jesus Cristo e nunca me decepcionei. Já ouvi um testemunho assim. Ele nunca me decepcionou. Eu me converti. Jesus está batendo na porta do meu coração e eu abri o coração. Eu me salvei. Aprove a mim. Eu examinei com isenção a Bíblia, o Novo Testamento, esses livros que os cristãos estão escrevendo, e eu fui comparar com a Tanakh e vi, era isso mesmo. Foi assim? Paulo estava indo a caminho de Damasco, e no caminho de Damasco, Jesus bateu no coraçãozinho do apóstolo Paulo, e Paulo abriu seu coraçãozinho e Jesus entrou. Por que Paulo se converteu, irmãos? Porque aprove a Deus convertê-lo, porque Deus já o havia separado, porque Deus já o havia posto Paulo à parte, porque Deus já havia predestinado o apóstolo Paulo para a salvação, e no momento em que ele determinou, ele o chamou. Então, irmãos, nós vemos aqui, nos versos 15 e 16, o apóstolo Paulo apresentando a sua conversão como um exemplo do verdadeiro evangelho de Cristo em oposição ao falso evangelho de Jesus Cristo que os judaizantes pregavam. E eu gostaria de dar aqui um exemplo de um falso evangelho. É um folheto que eu recebi já há muitos anos e provavelmente você já deve ter recebido também. Bom dia. Eu preciso de você. Quando você se levantou pela manhã, eu já havia preparado o sol para aquecer o seu dia e o alimento para a sua nutrição. Sim, eu providenciei tudo isto enquanto você vigiava o seu sono. Desculpe, enquanto vigiava seu sono, sua família e sua casa. Esperei pelo seu bom dia, mas você se esqueceu. Bem, você parecia ter tanta pressa que eu o perdoei. O sol apareceu, as flores ofereceram seu perfume, a brisa da manhã te acompanhou e você nem se lembrou que eu é que havia preparado tudo para você. Seus familiares sorriram, seus colegas lhe saudaram, você trabalhou, estudou, viajou, realizou negócios, alcançou vitórias, mas você não percebeu que eu estava cooperando com você. E mais teria ajudado se você tivesse me dado uma chance. Eu sei, você corre tanto, eu o perdoei. Você leu bastante, ouviu muita coisa, viu mais ainda.
mas não teve tempo de ler ou ouvir a minha palavra. Eu queria falar, mas você não parou para ouvir. Eu quis até lhe aconselhar, mas você nem pensou nesta possibilidade. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores. O mal seria menor em sua vida. A chuva que caiu à tarde foram minhas lágrimas por sua ingratidão. Mas foram também as muitas bênçãos sobre a terra para que não lhe falte o pão e a água. Findou seu dia. Você voltou para casa. Mandei a lua e as estrelas tornarem a noite mais bonita para lembrar-lhe meu amor por você. Certamente agora você vai dizer obrigado e uma boa noite. Ei, psiu, está me ouvindo? Já dormiu. Que pena. Boa noite, durma bem. Eu fico velando por você e sua família. Assinado? Jesus Cristinho. Não é Jesus Cristo do Evangelho. Não é Jesus do Evangelho, não é esse cachorrinho triste, com olhos lacrimejando, implorando um afago do ser humano que é muito importante para ele. Irmãos, o Evangelho vai dizer que Deus poderia ter existido eternamente sem ter criado nada nem ninguém. Eu já ouvi dizer que Deus se sentia de alguma forma incompleto na sua existência porque não havia ainda ninguém que o amasse e o adorasse como ele é, então ele criou o homem para que ele pudesse então ter o seu amor completo, um objeto do seu amor e ser também objeto do amor da sua criação. E o homem foi criado por causa de talvez uma incompletude de Deus. Ora, Deus era perfeito e é perfeito em todos os seus atributos e poderia ter existido por toda a eternidade sem haver criado nenhum de nós. Ele não nos criou por causa de alguma coisa que fosse incompleta nele. O verdadeiro Evangelho vai me dizer, volte-se para Deus, quem sabe Ele possa ter misericórdia de você. E para terminar, irmãos, é digno de nota aqui, algo que não pode ser absolutamente desprezado por nós, sob pena de nós diluirmos a mensagem do Evangelho, como palavra por palavra. Eu gostaria de ter mais uma hora para a gente falar sobre essas palavras. Como palavra por palavra, Paulo salienta aqui o fato de que a sua conversão foi uma obra exclusiva de Deus. É como nós dizemos, uma obra monergística e não sinergística, uma vontade só agindo e não duas vontades cooperando. Contra toda a vontade de Paulo, Deus foi lá e o pegou. Quando Paulo ainda era inimigo, Deus foi lá e o pegou. E o verdadeiro Evangelho, irmãos, vai deixar muito bem claro isso. Aprouve, separou, chamou, revelou, tudo Deus. O Evangelho deixa isso claro desde o início. Quem aceita quem? Quem é o protagonista dessa história? Quem dá a palavra final e decisiva? Quem decide e quem deve ser exaltado? Esse é um dos critérios que nós temos para analisar a doutrina. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. O Evangelho foi pregado. As pessoas tinham um coração duro e não aceitaram a Cristo, mas eu aceitei. Eu aceitei. Glória a quem? Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Jesus me chamou e me salvou. Glória a quem? Glória a Deus. O verdadeiro Evangelho é cristocêntrico. O falso Evangelho é antropocêntrico. O verdadeiro Evangelho dá a palavra final a Deus. O falso Evangelho dá a palavra final ao homem. Se começarmos bem, irmãos, nós vamos seguir bem. E se queremos seguir bem, nós não podemos, em momento algum,
da nossa jornada, fazer como os cristãos da Galácia, que abandonaram os balizadores que caracterizam o verdadeiro evangelho e passaram a seguir um evangelho falso. Que Deus nos abençoe, que Deus os abençoe. E que, em conexão com aquilo que nós ouvimos hoje e nas semanas passadas, possamos nos firmar nesses balizadores únicos, irremovíveis, verdadeiros e eternos, que são os balizadores que os nossos irmãos do passado nos legaram. Permaneçamos, irmãos, no verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã que o Senhor nos deu, por esse dia feriado, Senhor Deus, dia da ressurreição de Jesus Cristo, penhor da nossa própria ressurreição. Acima de qualquer outra coisa, muito obrigado, Senhor Deus, por Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, o meu pecado, o pecado do mundo, Senhor. E que aquilo que foi dito aqui, Senhor Deus, possa glorificar o Teu nome, possa honrar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que, como foi pedido, possa nos firmar nos joelhos, Senhor Deus, e nos fazer andar em linha reta, para a glória, honra e louvor do Teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém, Pai.